Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a visitar e conhecer a nossa capela, participar conosco da Santa Missa aos domingos, às 8 horas da manhã. E também te convido a acompanhar as nossas reflexões diárias do Santo Evangelho neste canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe, comenta, dê também o seu like, o seu joinha aí. Querendo também pode fazer sugestões de temas a serem tratados, a serem trazidos ao canal. Reflexão do dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Não são as muitas palavras expressas que fazem com que cheguemos ao coração de Deus, apresentando nossas súplicas, apresentando as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos de conquista, as nossas propostas, as nossas promessas. Não são a multiplicidade de palavras. E Jesus Cristo nos prova isto quando Ele mesmo, nos muitos momentos em que se retira para falar com Deus, para se colocar em oração, a Sagrada Escritura não traz ali uma oração de Nosso Senhor Jesus Cristo carregada de muito discurso, de muitas palavras. Porque oração, ela é sentir-se na presença de Deus de maneira mais especial. Não são palavras sobre palavras e uma tentativa de convencer Deus a ser bom para conosco. A oração ela não é um convencimento de Deus. Ela é a forma pela qual nós, colocados diante de Deus, apresentamos objetivamente aquilo que queremos, mas que deve ser sentido no íntimo do nosso coração. E é por isso que Jesus Cristo nos entrega pronta esta oração que Ele mesmo utiliza. E é tão bom, é tão valioso a gente reconhecer que nós podemos nos dirigir a Deus, chamar Deus de Pai, como o próprio Jesus Cristo chama, e reconhecer que não é um Pai individual, não é um Pai só meu, é um Pai nosso, de todas as criaturas, e ao reconhecer, ao chamar esse Deus de Pai, reconhecemos tudo aquilo que o identifica para nós. E ao mesmo tempo apresentamos a Ele todas as nossas necessidades de sobrevivência e de perdão. Ao mesmo tempo em que nos comprometemos também com aquilo que Ele pede de nós. Ou seja, nós somos incluídos na própria oração de Cristo. E é preciso que a força dessas palavras ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, uma a uma, elas já estejam integralizadas em nós antes mesmo de nos colocarmos em oração. Não deve ser algo mecânico,
Pai nosso que estás no céu, santificado. Não se trata de balbuciar palavras. Se trata de extrair do nosso íntimo aquilo que melhor nos identifica como cristãos e como filhos e filhas de Deus, para que a sua externalização, o ato de tornar externo, tornar audível essas palavras, elas simbolizem exatamente aquilo que já carregamos conosco. Com efeito, Jesus Cristo mesmo nos diz no próprio Evangelho: o teu Pai que está no céu, ele sabe, muito antes do que você expresse, ele sabe do que precisais. Ele sabe quais são as nossas carências, quais são as nossas necessidades. Ele sabe quando aquilo que nos afeta é o medo da perdição eterna. E nesse momento o que precisamos é misericórdia, é acolhida, é perdão. Ele sabe quando o que precisamos é um norte, um caminho, uma orientação para que experimentemos a conversão e nos tornemos pessoas novas e voltemos para o seu caminho. Ele sabe muito antes de que tornemos isto expresso. Mas é necessário que expressemos, porque é parte da nossa liberdade humana aceitar que este Deus seja Deus na minha vida, que esse Deus seja operante, seja presente, que a sua graça, seu amor, sua bondade, sua misericórdia sejam algo concreto em mim. Então não é que Deus necessita do nosso reconhecimento para que ele seja Pai. Não é que ele precisa que a gente reconheça-o capaz de perdoar as nossas ofensas ou do nosso compromisso em perdoar quem nos ofendeu. Somos nós que precisamos, somos nós que necessitamos ter esta convicção interna e expressar com palavras no momento em que nós estamos em oração. Em síntese, irmãos e irmãs, a oração ela é estar na presença de Deus, seja com palavras, seja no silêncio, mas acima de tudo, seja sentimento, seja intimidade, seja o reconhecimento de Deus como Pai, não porque o dissemos por palavras, mas porque sentimos permanentemente em tudo que experimentamos a presença desse Deus vivo e vivificante. Este é o sentido da oração. Este é o sentido de nos colocarmos em diálogo com Deus e fortalecer essa presença, essa existência conjunta dele conosco, de nós com ele. Então, a oração que nos conduz à experiência cristã é essa que nos coloque diretamente diante de Deus, ainda que não seja carregada de muitas palavras, mas carregada sim de muitos sentimentos, de muita convicção, de muita certeza, de muita esperança depositada em Deus. Oremos. Olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.